Olá, sejam bem-vindos ao canal Reflexões Analíticas, onde nós temos por objetivo promover conhecimentos que auxiliem as pessoas a virem a conhecer a si mesmas. E vocês querendo ou desejando saber ou se informar dos propósitos e objetivos do nosso canal Reflexões Analíticas, basta quando vocês estiverem assistindo o vídeo, ou depois de assistirem o vídeo, clicarem no nome Reflexões Analíticas ou no rapazinho pensador. E aí vocês vão acessar a página inicial do canal e vai aparecer embaixo um menu. O último menu é sobre. É só clicar nesse menu, ali tem a descrição com os objetivos e propostas do nosso canal. Ok, antes de iniciarmos o estudo desta noite, nós gostaríamos de agradecer a todos aqueles que têm se inscrito em nosso canal, agradecer pelos likes e também pela indicação do canal a outras pessoas. A todos vocês, o nosso muito obrigado. E pedimos a Jesus nos abençoar a todos, nos abençoando igualmente, para que nós prossigamos com esta proposta de trazer aqueles conhecimentos, aquelas informações que venham nos auxiliar a todos nós em nosso processo de crescimento, educação emocional, psicológica e também espiritual. Muito bem, após essas informações iniciais, vamos à nossa prece, como sempre recorremos e fazemos, como também sempre está pontuando, em querendo saber os motivos e as razões das nossas preces, no início e no final das nossas atividades, basta acessarem o vídeo Quem Sou Eu e os Objetivos do canal, Reflexões Analíticas, que se encontra disponível no nosso canal. Ali nós vamos apresentar os objetivos do canal, vamos falar um pouco sobre nós mesmos, nos apresentar aí para vocês, e também damos uma explicação, trazemos algumas razões e motivos para as nossas preces. Ok, posto isto, vamos então orar pedindo a Deus e a Jesus as suas bênçãos para que o nosso estudo transcorra dentro de um clima de harmonia, de tranquilidade e também que possa se tornar proveitoso para todos nós. Vamos lá. Deus, Pai de infinita bondade, Jesus, guia e instrutor de todos nós. Nesses instantes em que iniciamos mais uma atividade de estudo, na qual buscamos aferir aqueles conhecimentos, aquelas informações que nos auxiliem em nosso processo de autoconhecimento, de autoeducação e de autoaprimoramento. Te rogamos, Senhor, as tuas bênçãos para estes propósitos. Te pedimos que possamos ter os elementos edificantes que todos trazemos na intimidade, amparados e fortalecidos, e, acima de tudo, reabastecidos, para que prossigamos perseverante nesta jornada de autotransformação. Senhor da vida, te pedimos ainda a permissão para que todos possamos estar sob o amparo e assistência dos nossos mentores e coordenadores espirituais. Agradecendo a presença das nossas irmãs Márcia e Vicentina, bem como de todos aqueles corações que se reúnem conosco a partir dos planos espirituais da vida, em busca também destes conhecimentos que nos auxiliem em nosso crescimento. Senhor,
Lembrando dos inscritos no nosso canal Reflexões Analíticas, rogamos as tuas bênçãos em favor de todos eles e que elas possam se estender também em favor de seus familiares. Lembrando daqueles corações que virão nos assistir futuramente, nos ouvir, pedimos-te também abençoá-los, envolvê-los em renovadas bênçãos de harmonia e paz. Senhor da vida, seja com todos nós, hoje, agora e sempre, que assim seja. Bem, hoje, na quinta-feira, nós fazemos o estudo deste livro do Aguinaldo Paviani, Vida, Seu Maior Patrimônio. É porque suspender mais, ele desaparece, ó, tá vendo? Aí começa a fazer assim. Bem, hoje nós vamos iniciar os movimentos do capítulo 7º, no qual ele dá um título muito importante: Homem Velho versus Homem Novo. Esse é algo atinente e próprio para todos nós, no qual todos aqueles que fazem os esforços de se conhecer a si mesmos ou de trabalhar na sua mudança, no seu crescimento, vai deparar com esse fator. O homem velho frente ao homem novo. Temos aquele lado nós que quer mudar, que desejam se transformar, que realmente busca esse processo de mudança, de transformação. Mas aí ele vai se deparar, ele vai enfrentar os velhos hábitos e as velhas dificuldades. E aqueles, qualquer um que procura implementar esse trabalho, esse esforço de mudança, realmente constata o quanto é difícil, o quanto não é fácil. Existem vários motivos e razões para isso. Uma delas é que nós estamos enfrentando um passado milenar de erros, de desacertos, no qual nós viemos, em diversas vidas, cultivando a busca pelo prazer, pelas satisfações, por aquilo que nos apetece o coração e a mente. Normalmente no plano horizontal da vida, ou seja, aqueles valores ilusórios. E quando nós retornávamos para o mundo espiritual, de mãos vazias, em vez de procurarmos meditar, refletir e refazer as caminhadas, não. A gente ainda, mergulhados nas ilusões, procuramos ainda a satisfação dessas mesmas coisas. E assim nós viemos em diversas vidas fazendo esse processo. Então, hoje nós carregamos ou trazemos no nosso arcabouço inconsciente todo um passado imenso de erros e desacertos e de cultivos inadequados. Então, nós temos uma extensa lavoura de plantação de joio. E temos diversos armazéns no qual nós colhemos e guardamos essa plantação. Agora, querer mudar isto não é algo que vai ocorrer de uma hora para outra. E é aí onde nós vamos enfrentar esse homem velho, ou seja, toda essa construção que nós realizamos. E nesse momento a gente se vê diante do desafio de ter que derrubar ou desconstruir toda esta nossa construção, todo este castelo de ilusões, de enganos, de equívocos, erros, etc., para que possamos construir o novo. Daí, realmente, é bastante complexo esse enfrentamento do homem novo, do homem velho, desculpa.
E quanto ao homem novo, ele ainda está nos seus movimentos iniciais. Então, esse homem novo é um bebê. Aliás, para nós, ele nem é bebê ainda. Quem dera se ele tivesse no estágio, já tivesse nascido. Muitas vezes, esse homem novo é apenas um embrião. Ou seja, é aquele desejo que eu tenho, aquela busca que eu faço por entender, compreender a vida, a mim mesmo, as situações, por que de todas essas complicações, dificuldades, etc. Então, isso muitas vezes são apenas propostas, são apenas desejo, são apenas intenções. Daí, ou seja, um embrião já enfrentando um homem não apenas adulto, mas já velho, já provecto, ou seja, de todo um passado milenar, é uma covardia, vamos dizer assim, se fosse numa luta, no ringue. É uma covardia, é uma covardia. Mas é um processo que nós temos que buscar realizar e fazer. Portanto, a gente tem que começar a alimentar esse embrião que nós trazemos da intimidade e tirar um pouco do alimento, ou seja, vamos desviar o alimento do homem velho e levá-lo para o homem novo, para esse embrião. Lembrando que o mesmo alimento que alimenta o homem velho, ele é inadequado. Vamos dizer, inadequado mesmo para o homem novo. Não tem nada a ver. Porque um está na horizontal e o alimento do homem novo está na vertical. Então, nós devemos, na verdade, o que devemos fazer é deixar um pouco de alimentar tanto o homem novo e desviar os recursos para esse embrião, para essas propostas novas de edificação, de construção de si mesmo. Bem, mas vamos lá às reflexões iniciais que o Aguinaldo Paviani faz no início do capítulo 7º, Homem Velho versus Homem Novo. Ele vai colocar assim: pessimismo, vitimismo, mágoa, revolta, invariavelmente adoecem o corpo físico. Neste caso, temos uma causa psicossomática. Quando não sabemos lidar com as emoções, elas se transformam em verdadeiros geradores, entre aspas, de energias densas, deletérias, e com o passar do tempo, após nos adoecer energeticamente, também adoecerão o corpo físico. Nós temos falado em nossos estudos bastante sobre isso. Não fuja do que você sente. E aqui até eu faria uma observação. Alguns de nós podem até fugir, mas também existem aqueles que negam o que a gente sente. Então eu colocaria assim: não fuja ou negue aquilo que você sente, ou daquilo que você sente. Sentir é o primeiro passo. Saber o que fazer com o que se está sentindo é o segundo. Cuidado! Em termos genéricos, estamos diante de uma sociedade adoecida. Nós também temos falado bastante sobre isso. Mais grave que isso é o fato dessa mesma sociedade não estar disposta a buscar a cura de seus males. Se considerarmos o ser imortal, concluiremos que muitas dores da alma nos acompanham por séculos. Não se pode, portanto, resolver problemas seculares de um dia para o outro. Nós até estamos falando sobre isso no início desse estudo nosso aqui, hoje.
A maioria opta por atalhos, entre aspas, caminhos mais fáceis num primeiro momento, mas logo depois a caminhada se torna muito espinhosa. Então, essas são as reflexões que ele faz no início do capítulo. E elas são bastante densas, tem bastante conteúdo. Nós poderíamos fazer uma aula inteira só sobre isto. Mas vamos ver se a gente consegue fazer um apanhado, como nós estamos fazendo no livro Nosso Lar, no estudo do livro Nosso Lar, para a gente poder seguir. Mas vamos ver. Vamos aguardar aí as intuições da espiritualidade. Bom, ele vai então colocar pessimismo, vitimismo, mágoa, revolta, invariavelmente adoece o corpo físico. Verdade. Nós temos falado bastante sobre isso em todos os nossos estudos. Então, é aquilo que eu digo. Estes são temas recorrentes nas nossas reflexões e em nossos estudos. Agora, o que é importante seria eu dar uma parada, cada um de nós, e fazer uma avaliação. Aproveite que você está aí no ônibus ou naquele momento de tranquilidade e pense um pouco sobre isso. Veja bem, pessimismo, vitimismo, mágoa, revolta, e tem uma série de outras emoções negativas, elas, ao passar do tempo, elas vão ou virão adoecer o nosso corpo físico. Em síntese, as doenças que nós temos no corpo físico, elas são resultados ou resultantes dessas questões emocionais, psicológicas e espirituais mal resolvidas. Então, na medida que nós transitamos pela nossa vida e não resolvemos as nossas questões, a tendência é que esse quadro que nós carregamos, ele vai se agravando no tempo e no espaço, ou seja, no decorrer das diversas vidas. Por quê? Deus não vai resolver os nossos problemas, Jesus também não, e não tem ninguém que tenha o condão, ou a mágica, ou a capacidade, ou a possibilidade de sanar as nossas dificuldades, os nossos problemas, e isso não acontece. Então, quando a gente morre, se a gente não realizar um trabalho sobre si, a gente vai voltar com aquele quadro mais agravado. E assim vai. Em muitas vidas que nós já temos, obviamente, aí essa situação na qual nós encontramos hoje. E olha que devemos ainda agradecer a Deus, porque nós não estamos arcando com tudo. Porque se todo o nosso quadro de problemas, dificuldades nos alcançasse, a nossa vida seria inviável. A nossa vida física seria inviável. Portanto, a nossa encarnação seria inviável. Daí Deus, na extensão da sua misericórdia e da sua bondade, ele nos dá aquela condição para que a gente possa, pouco a pouco, ir resolvendo os nossos problemas. Porque, assim, Deus tem o poder para, nos transformar em perfeitos? Tem. Poder para isso ele tem. Mas só que se ele fizesse isso, ele estaria nos atropelando. Estaria passando por cima de nós, da nossa individualidade, do nosso querer e do nosso próprio ser. E Deus nos respeita tremendamente. O respeito de Deus para conosco também é infinito. A gente não tem alcance desse respeito que ele tem em relação a nós. Daí o trabalho de construção
de mudança, de transformação, cabe a nós mesmos. E por isso que a gente podemos observar todo esse quadro de dificuldades, de conflitos, de problemas, enfim, de caos que a gente observa na nossa sociedade, ao nosso redor e também em nós mesmos. Por causa disso, que nós vamos prorrogando, como dizem por aí popularmente, nós vamos empurrando com a barriga e vamos levando. Só que também as coisas vão tendendo a ficarem cada vez mais difíceis, cada vez mais complicadas. Bem, na medida que a gente não resolve os nossos problemas, que nós não trabalhamos na solução das nossas questões emocionais, dos nossos conflitos, das nossas dificuldades, do nosso pessimismo, do nosso vitimismo, das nossas mágoas, revoltas, etc, 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 etc. Ou seja, essa postura nossa, esse comportamento nosso, essas atitudes nossas, vão prejudicando os outros, vão trazendo danos e prejuízos no mundo externo a nós, seja as pessoas, seja as coisas, seja a natureza, seja a vida de uma forma geral. E na medida que a gente vai causando essas problemáticas no mundo externo a nós, nós vamos criando marcas no nosso campo espiritual, que é o sinal de Caim, que Moisés trata lá no livro Gênesis. Vocês podem ver lá, quando Caim mata Abel, é colocado no psiquismo de Caim um sinal, é exatamente marcando ali aquele débito com a lei. Mas isso é só quando eu mato alguém? Não. Em toda e qualquer ação desordenada, ou todo e qualquer prejuízo que eu cause aos outros, à vida de uma forma geral, embarcando nessa questão da vida aí, a natureza, os animais, etc., isso vai causando marcas no meu campo espiritual, que são verdadeiros quistos. Vai falar, Cíntia. Lembrando que o que a igreja fala que a pessoa nasce com pecado original, na realidade, é isso que ele acabou de explicar. O Carlos acabou de explicar sobre o psiquismo. Quando a gente faz um ato errôneo, fica gravado em nossa mente. O pecado original, como o Vicentino está bem lembrando ali, tem correlação, correspondência com esta questão que nós estamos trabalhando aqui, com esse sinal, essa marca de Caim. E todos nós temos a marca de Caim, porque todos nós somos Caíns. Ou seja, somos aquele grupo de seres, de pessoas, de almas, com um passado de erros, de equívocos, de danos e prejuízos aos outros, consequentemente a nós mesmos, porque é a lei de ação e reação que nós vamos estudar lá nos princípios fundamentais do conhecimento sagrado. Nós estamos vendo nas segundas-feiras. Lembrando que na história geral da evolução da humanidade, quando você volta e vai vendo, quanto mais longe, mais cruel, vamos dizer assim, menos civilizado a gente era. Então, até hoje, nós estamos resgatando, reequilibrando aquilo que fizemos desde o início. E se a gente estivesse resgatando, reequilibrando, estava bom. O problema é que a gente vai criando mais desequilíbrio, mais danos e mais prejuízos, porque a gente não trabalha sobre si. Então, a gente, como diz a Vicentina, resgatamos poucos e tomamos muito empréstimos. Estamos endividados para lá do teto. Bem, como eu estava explicando, então essas marcas, se eu não resolvo elas vão descer para o campo mental. E vai ferir e vai marcar meu campo mental, onde vai causar os desequilíbrios mentais que a gente tem. Na medida, então, o desequilíbrio mental é uma chamada, é um convite para que realizamos um trabalho dentro dessa área, nesse nível,
na solução desses quistos, dessas dificuldades, desses problemas. Aí o que acontece geralmente? Nós não trabalhamos, nós não fazemos isso. Aí do mental ele desce para o emocional e vai afetar o nosso equilíbrio emocional, de onde vêm os transtornos emocionais. É uma nova oportunidade de a gente trabalhar, da gente mudar, da gente fazer algo em prol da nossa saúde, da nossa paz, do nosso equilíbrio. Mas geralmente, o que é que nós estamos falando antes? A gente estava comentando. Em vez da gente resgatar, a gente complica mais. Aí, esse quadro sai do emocional e vai descer para o cosmos biológico. O que é esse problema? Qual que é o transtorno no cosmos biológico? Doenças. Enfermidades. É o que ele está colocando. Neste caso, temos uma causa psicossomática, quando a coisa está no nível emocional já afetando, porque a emoção já começa a afetar automaticamente o corpo físico, o corpo biológico. Isso aí é fatal. Não há como você sentir uma emoção sem seu corpo físico ser abalado, não ser afetado de alguma maneira. Isso dentro de um trabalho que nós fazemos no estudo da personalidade humana, da psicologia humana, a gente coloca isso muito bem através de um conto que o Georges Ivanovich Gurdjieff, um sábio caucasiano, coloca de um conto oriental. E o homem é comparado a uma carruagem munida do cavalo e do cocheiro. A carruagem é o nosso corpo físico, o cavalo as emoções e o cocheiro a nossa mente. Então, o cavalo arrasta atrás de si a carruagem. Isso é fatal, não tem jeito. Bom, mas não esse é o nosso foco aqui. No futuro a gente vai fazer um estudo mais pormenorizado sobre isso, ou pelo menos pretendemos, e lá nós trataremos ou trabalharemos melhor essa questão. Vamos aqui. Quando não sabemos lidar com as emoções, elas se transformam em verdadeiros geradores de energias densas, deletérias, e com o passar do tempo, após nos adoecer energeticamente, também adoecerão o corpo físico. Aqui essa questão de nos adoecer energeticamente, até eu não gosto muito desse palavreado, não. Na verdade, com o passar do tempo, nós vamos nos adoecendo emocional e psiquicamente. Consequentemente, vai também adoecer o corpo físico. E a pergunta é: quantos de nós sabemos lidar com as nossas emoções? A gente sabe lidar, trabalhar com a emoção? Quando a gente tem um sentimento negativo, de raiva, de mágoa, de ódio, de rancor, de inveja, de medo, qualquer das emoções a gente tem. Ainda mais essas emoções um pouco mais fortes, vamos assim dizer, na área negativa. A gente sabe lidar com aquilo, você fica com a raiva da pessoa. Você sabe lidar com aquilo, resolver aquilo, consigo mesmo e com o outro? Você consegue resolver? Você perdeu o equilíbrio aí, gritou com seu funcionário, com a sua empregada, com o seu marido ou sua esposa, o seu filho ou filha, ou irmão, com qualquer um. Destemperou naquele momento ali e vomitou as suas questões. Bom, ou às vezes você também não vomita, mas você engole, o que também é bem pior, às vezes. Porque quando você vomita, pelo menos você faz uma catarse. Você joga para fora e sai até um pouco mais tranquilo. Agora, quando você engole, os impactos são muito maiores. Aí que vai vir doenças mesmo, principalmente câncer, essas coisas assim, é difícil. E hoje nós estamos assistindo um vídeo, nós temos que postar esse vídeo no grupo Conhecer, que nós temos no WhatsApp, tratando dessas questões e acabamos esquecendo. Vamos ver se hoje para amanhã a gente faz isso.
É um vídeo, tem no YouTube, do Emerson Pedersoli, falando sobre as questões das doenças. Eu esqueci o título do vídeo, mas não é na questão de doença. Ele tem um seminário falando sobre isso, não sei se é porque adoecemos, alguma coisa assim. Foi bastante interessante. Onde vai tratar exatamente desse ponto que nós estamos falando aqui agora. Bom, então há uma necessidade de nós aprendermos a vir trabalhar com as nossas questões emocionais, com as nossas emoções. Isso é algo de urgência e que muitas vezes a gente vai deixando para lá, a gente vai levando, vai empurrando. Isso não tem motivo, isso não tem razão. E muitas vezes, quando isso começa, às vezes, nos afetar de tal forma, alguns de nós, pelo menos, ainda, porque nem todos, porque é interessante, existe um movimento na sociedade, um movimento cultural, de tentativa de nos impedir de crescer. Esse movimento existe. Existe uma iminência parda que tenta nos impedir o nosso crescimento, o nosso aprimoramento, principalmente na verticalidade da vida. Então, assim, como eu estava dizendo, alguns de nós ainda até tentam ou procuram buscar uma terapia, um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, algo do gênero. Mas a gente vai lá e a gente também não, muitas vezes, na maioria das vezes, a gente não consegue realizar aquele trabalho ou aquela mudança que seria desejável. Algumas exceções ainda conseguem fazer isso. Bem, gente, a nossa internet caiu aqui, aí eu dou uma travada, nós retornamos e nós estamos falando da questão lá da iminência parda que existe, aquele movimento que existe de tentar nos coibir ou nos impedir de buscar esse autoconhecimento, realizarmos esse processo de transformação, de mudança de nós mesmos, na conquista da nossa maturidade emocional, psicológica e espiritual. Realmente existe esse movimento, onde eles vão colocar que procurar psicólogo, terapeuta, isso é coisa de gente atrasada, isso é coisa de gente doente, como se todos nós não fôssemos doentes. Porque todo ser humano é doente. Se nós não fôssemos doentes, nós não estaríamos na Terra. Nós já estaríamos em planetas mais evoluídos, em planetas melhores. Portanto, todo ser humano na Terra, sendo a Terra aquele hospital global, onde ela vai receber e conter em si os enfermos espirituais, que somos todos nós, e nós somos enfermos espirituais, consequentemente, nós já nos enquadramos na categoria psicológica e emocional, e também biológica. Então, aqui nós temos enfermidades de todas as montas, feitios e tudo mais. E aqueles que procuram mudar é taxado de louco, de imbecil, bobo, tolo, e etc. É aquele movimento inferior, primitivo, de tentar impedir o progresso, o crescimento do ser humano, consequentemente da humanidade. É aquela luta contra o Cristo, porque Jesus, ele procura incentivar a humanidade ao crescimento moral, psicológico, emocional e espiritual. E existe um movimento contrário a isso, tentando impedir e fazendo todo o possível para nos manter nesse nível de primitividade. Porque essas mentalidades que adotam essa política anticristo, ela nos quer manter no nível primitivo, porque assim ela tem controle, domínio sobre nós, sobre a nossa mente, sobre a nossa vontade, sobre o nosso querer e tudo mais. Então, na verdade, nós nos estamos colocando como ovelhas desses lobos, que são verdadeiros lobos, porque eles se alimentam de nós, de alguma forma, eles se aproveitam da nossa existência, da nossa vida, para a vida deles, de conformidade com os planos e tudo que eles têm lá, muito bem traçados.
Esse é um assunto bastante complexo, bastante longo, que nós vamos entrar aqui, que não é o foco nosso no momento. Então, vamos continuar aqui. O Aguinaldo vai dizer assim: não fuja do que você sente. É aquilo que nós estamos até falando. Alguns ou muitos de nós podemos até fugir, mas não é só um processo de fuga. Tem aqueles de nós que também negamos o que sentimos. Às vezes a gente não foge, mas a gente nega o que sente. E esse é dois grandes problemas nossos: negação e fuga. Que nós negamos a necessidade de crescer, de trabalhar sobre nós mesmos, de amadurecer, negamos as nossas dificuldades emocionais, negamos o nosso estado de ser, a nossa condição de ser, e até aquilo que somos, ou aquilo em que estamos no momento. Se nós estamos desse jeito no momento, é que nós, nesse momento, somos assim. Ou a gente foge. Aí, nesse processo de fuga, a gente busca os entorpecentes, o álcool, os prazeres, a satisfação lá no barzinho. Buscamos todas essas coisas, ou o sexo, tudo isso aí para fugir daquelas necessidades de alma, ou do nosso espírito, ou das necessidades espirituais, que nós temos de crescer, trabalhar sobre nós mesmos, e etc. Então, esse é um quadro bastante complexo em que nós nos vemos inseridos nele. E temos que parar para pensar um pouco sobre isso aí e tentar reverter este movimento, porque ele é altamente prejudicial a todos nós, mas em particular àqueles que querem mudar. Para esses, então, são verdadeiros cânceres em nossas almas. É bastante complicado. Bem, sentir é o primeiro passo. Saber o que fazer com o que se está sentindo é o segundo. São dois processos muito importantes para nós. Então, a gente tem que... Isso aqui fala assim, sentir é o primeiro passo. Bom, não é bem uma verdade, porque nós, queiramos ou não, nós vamos sentir, independente. Ninguém consegue, às vezes, até com um trabalho sobre si mesmo, consegue até ter um certo controle sobre suas emoções. Mas ter aquele controle total, absoluto sobre as emoções, isso aí gasta muito tempo. Quando a pessoa não é doente, porque tem os doentes, o psicopata, por exemplo, não sente nada para eles. Mas eu, a pessoa, o que é o psicopata? É aquela pessoa que já chegou a um nível de desequilíbrio tão grande, que o emocional já foi-se. Desprovido de sentimento. No momento ele fica, como diz a Vicentina, faminto de sentimentos. Desprovido mesmo. Fica desprovido. Bom, então... Isso por consequências dele próprio, né? Sim. Resultante de consequências das próprias atitudes, comportamentos, dessas negações e fuga que a pessoa faz. Tá vendo? Então, a pessoa vai alimentando esse processo de fuga, de negação, em tantas idas, que aí é como se o emocional ficasse zerado. Mas nenhum ser vai evoluir, vai crescer sem ter o emocional. Tem esse lado emocional, não tem como. Até os animais têm um lado emocional, até as plantas têm os seus aspectos emocionais, de sensibilidade. Então, nós temos que trabalhar, ou seja, o ser vai ter que readquirir essa emocionalidade e trabalhar na descristalização desse movimento emocional que parou. É como se porque nós temos um movimento, o nosso mental está movimentando, o emocional também, então é como se o movimento emocional do ser estivesse paralisado. Onde Vicentina vai falar desprovido. Por quê? Na verdade, ele não ficou desprovido, porque o emocional dele paralisou.
ficou engessado. Então, não move mais, é igual um relógio. Você segura os ponteiros dele, ele trava ali e fica engessado ali. Por isso preso. Que o psicopata não tem arrependimento. Ele trama tudo bonitinho para fazer e não tem esse arrependimento. Agora, o que vocês acham? O que o ser tem que fazer para voltar a colocar esse mecanismo em movimento? Ó, gente, provavelmente não aqui na Terra mais. Porque a Terra já está chegando naquele estágio que não vai se comportar esse tipo mais de pessoas. Então, vamos correr atrás. Bem, ele continua falando, saber o que fazer com o que se está sentindo é o segundo passo. Bom, isso aí nós concordamos com ele. Realmente, há da nossa parte essa necessidade de nós aprendermos a saber o que fazer com aquilo que nós estamos sentindo. Isso é de fundamental importância nas nossas vidas. Mas não é algo fácil. Não é algo simples. Realmente, isso requer da nossa parte um trabalho objetivo, um movimento de trabalho realmente objetivo nessa busca, nessa direção de tentar observar as nossas emoções. Primeiro ponto é se dar conta disso. Porque, como eu falei, nós já estamos num processo de negação e de fuga tão grande que a gente não percebe os movimentos emocionais que nós temos. Nós não nos damos conta disso. A gente apenas sente aquilo. Nós estamos totalmente identificados com as nossas emoções e a gente, a tal ponto que a gente acha que a gente é a emoção. Esse processo é chamado, na psicologia espiritual, que nós vamos trabalhar aí no futuro com vocês, dentro das linhas do Enneagrama ou do estudo do psiquismo humano, da personalidade humana, é chamado de identificação. Eu me identifico com a minha emoção e passo a achar que eu sou ela, mas não é. Eu sou distinto da emoção, eu sinto a emoção. Se eu conseguir começar a ver essa distinção, para eu fazer isso, o que eu vou fazer? O que vocês vão fazer? Começar a levar a atenção para vocês, para as suas emoções, para o seu quadro, o seu nível emocional, para o seu espectro emocional, para esse lado emocional que todos nós temos. A gente começar a se dar conta. Eu sou eu estou observando a minha emoção, estou vendo minhas emoções agora. Nesse momento eu estou sentindo isso e aquilo. Este é o caminho. Para a gente começar a aprender a vir a fazer, saber fazer o que fazer com tudo isso. Porque a gente ainda está nesse ponto de identificação que eu não percebo as minhas emoções, não vejo as minhas emoções. Só que as emoções mais intensas, mas mesmo assim eu falo, eu estou com muita raiva agora, então eu não consigo distinguir. Se você conseguir ver você e a emoção, se dar conta, tomar consciência de si mesmo, você vai ver que vai existir um desacoplamento entre você e a emoção. Naquele momento ali que você conseguiu se observar, descola. Você consegue descolar da sua emoção e você vai ver sua emoção lá e você independente dela. Mas sem conseguir ter controle, domínio sobre ela. Você vai ver que ela te domina, te envolve totalmente. A gente está perdido. Mas não se assustem, esse é um processo normal para aqueles que tentarem trabalhar nessas linhas aí. Existe um trabalho objetivo sobre tudo isso aí, mas nas vias virtuais não é possível. É que nós já fomos até muito, que nós estamos dando para vocês dicas práticas. Nem deveria fazer isso, porque realmente é complicado, não é tão simples assim. Precisaria de uma coordenação, de um orientador para nos auxiliar nesse processo. Bem, é o que ele fala, cuidado. Realmente, a gente tem que ter cuidado aqui. Eu fui até um pouco além da conta do que poderíamos. Bem, em termos genéricos, estamos diante de uma sociedade adoecida. Eu não diria nem genérico, não. Esse é um fato, é uma realidade. A nossa sociedade
ela está tremendamente adoecida. Lógico, uma sociedade que é composta de pessoas adoecidas, ela tem que ser adoecida. Não há como. Eu penso que nem é porque é pessoas adoecidas, porque adoecidos todos nós somos, é porque a pessoa não busca melhorar-se e nega até mesmo os atos corriqueiros que ela faz no dia a dia. Pois é, mas se a gente está dentro desse quadro que você está falando, significa que nós somos doentes. Sim. E na medida que nós somos doentes, a nossa sociedade é doente, porque é igual uma colmeia, a sociedade é uma colmeia. Se as abelhas que fazem parte daquela colmeia é doente, lógico que toda colmeia é doente, inclusive a rainha. Se a sociedade tem uma rainha doente, um governo doente, que está governando o seu povo de forma adoecida, vai todo mundo junto. Existe uma correspondência, uma inter-relação entre nós e o governo e nós. Um é resultante do outro, não há como. Estreita correspondência. Daí onde o povo vai dizer, cada povo tem o governo que merece. Claro. Merece por quê? Porque cada povo vai eleger aquele governo compatível com as suas questões, com os seus pontos de vista, com seus desejos, com seus interesses, etc. O governante sai do seio do povo. Se o povo é doente, ele também é doente. Consequentemente, os governos vão representar a doença da sociedade. Ok. Mais grave que isto é o fato dessa mesma sociedade não estar disposta a buscar a cura de seus males. E aí vem nisso que você estava falando antes, sentido. Que nós não estamos dispostos a buscar a cura de si mesmo. E na medida que cada um de nós não temos essa disposição e nem esta predisposição, obviamente a sociedade vai refletir isso. Porque a sociedade que nós estamos falando é a resultante dos indivíduos. É o conjunto dos indivíduos que vai formar a sociedade. Agora, a par dessas questões, está nascendo, está surgindo aqueles que desejam, que querem a cura. Ainda estamos um pouco tontos ainda, meio perdidos, de não sabermos aonde buscar, o que buscar, mas a gente já está sabendo, ó, não, desse jeito não dá. Eu quero melhorar. Apesar de a gente buscar no lugar errado, de forma errada, de forma equivocada, mas esse movimento já existe. Ele é perceptível. Daí que, na medida em que esse movimento vai ganhando número, vai ganhando intensidade, vai ganhando movimento, a Terra vai sendo levada para o mundo de regeneração. É isso que ocorre. Então, por que nós não estamos em regeneração ainda? É porque esse movimento ainda não foi ainda o suficiente para dar o lastro, ou seja, para levar o conjunto da sociedade a esse movimento. Então, ainda há na nossa sociedade a predominância do mal. Ainda há na nossa sociedade aquele movimento de dominação das mentalidades, onde vai enganar o povo, ludibriar o povo, dar o ópio para o povo, e a gente acha que o ópio só está na religião. Ou engano, quem dera, lá também. Mas a religião é um veículo, assim como a política e assim como todo um movimento social, onde vai ser incentivado o sexo, cigarro, droga, álcool e etc. A busca do prazer, a busca da satisfação, o consumismo, o status social. Eu quero ser mais importante do que o outro, quero ser mais poderoso que o outro, quero ser mais rico do que o outro. Eu quero ter muito dinheiro, porque aí eu posso satisfazer a minha luxúria. Eu posso satisfazer a minha gula, as minhas buscas, meus desejos. Eu posso fazer o que eu quiser. Ninguém está preocupado em ficar rico para se tornar melhor.
para ter condições de viajar para os países, estudar a cultura dos outros povos e voltar para cá edificado, um ser mais amadurecido, com um monte de conhecimento. Isso ninguém quer. Procure aí, vocês vão ver. A gente quer ser rico para ter o apartamento de luxo, o melhor carro do ano, o melhor celular, etc, etc, etc. Mandar nos outros, que aí eu mando, o outro tem que me obedecer, porque senão eu... É isso, nós queremos. Tudo é egoísmo. Bom, né, agora eu perdi a contagem do tempo. Bem, então a situação é esta. Nós temos que realmente avaliar e começarmos a rever. A gente quer realmente curar e começar também a ver onde eu estou buscando, o que eu estou buscando, por que eu estou buscando, onde estou buscando, está dando retorno, está me trazendo, me dando elementos para que realmente eu trabalhe a minha mudança. Alguns lugares até nos ajudam, em certa proporção, desde que realmente minha busca seja sincera e verdadeira. Por isso, se minha busca é realmente pela verdade, eu vou encontrar essa verdade em algum momento. Eu digo isso de própria experiência. Ok. Se considerarmos o ser imortal, concluiremos que muitas dores da alma nos acompanham por séculos. Inclusive, nesse vídeo do Emerson Perdessoli que nós indicamos, lá ele vai falar exatamente isso. Que a gente vai carregando as doenças por 700, 800 séculos ou anos, ou por aí afora. É aquilo que nós falamos. Na verdade, nós vamos carregar a doença por milênios. Quem dera se fosse séculos. Ou seja, por tanto tempo enquanto eu não trabalhar a minha mudança, enquanto eu não trabalhar o meu crescimento, a conquista de mim mesmo, o meu conhecimento. Enquanto eu não fizer isso, nós vamos sendo o que somos e a tendência é piorar mais e mais e mais. Estejamos aqui no plano físico ou no plano espiritual, não vai fazer diferença. A diferença é que faz o seguinte: se eu começar a mudar aqui, me transformar aqui, quando eu retornar para o mundo espiritual, eu vou ter mais chances, mais oportunidade de alimentar essa mudança, para que quando eu voltar aqui, eu já volto com aquela firmeza de propósitos na direção da mudança e do crescimento. Porque se eu não fizer isso, eu vou voltar num quadro pior, uma situação pior. E assim nós vamos. Por isso, a gente pode observar tantas doenças no mundo. Seja a nível físico, cada dia surge uma doença nova, diferente, cada doença mais estranha, esquisita, nunca ouviu falar na vida. Então, os manuais da medicina cada vez ficando mais volumosos. Também as doenças emocionais e mentais. Os manuais só vão aumentando, só vão se tornando cada vez mais volumosos. Então, os DSMs da vida aí, da Organização Mundial da Saúde, só vai ficando cada ano mais grosso. Por quê? Isso, consequência da nossa falta de trabalhar ou de querer trabalhar sobre nós mesmos, de auto nos conhecermos. E a gente só pode alcançar o equilíbrio e a paz e a felicidade dentro dessa linha de verticalidade. Na horizontal, só ilusões. E as ilusões nos levam à dor e o sofrimento, que vai cada vez mais nos chicotear e nos chibatear, por necessidade. É um processo educativo. Então, nós caminhamos na marra, ou conforme diz os evangelhos, sob os aguilhões. É igual o boi. O boi, para caminhar, tem que ser espetado, igual o cavalo, tem que ser esporeado. Nós estamos dentro desse processo, sobre a espora, sobre o aguilhão. Então, a dor e o sofrimento que nos empurra para frente. Então, chega certo momento que a pessoa começa a se cansar do sofrimento. Ah, não, quero mudar. Aí a gente vai procurar mudar. Mas, como a gente tem todo um passado, nós estamos falando, aí o processo é difícil. A gente vai aos tropeços, caindo e levantando, caindo e levantando. Alguns caem e não querem levantar.
entra naqueles estágios depressivos, ainda pior, aí piora mais ainda a sua situação. Então, a importância da perseverança. Caiu? Levante. Tropeçou outra vez? Caiu? Levante. E assim nós vamos, porque esse é o processo, é a caminhada. Se nós enchemos o nosso caminho de calhaus, pedras, cardos e espinhos, a gente quer o que agora? Sombra e água fresca? Ué, mas nós não plantamos isso, como a gente vai colher aquilo que não semeamos? Difícil. Se considerarmos o ser imortal, concluiremos que muitas dores da alma nos acompanham por séculos. Estamos aí falando a grande verdade. Não se pode, portanto, resolver problemas seculares de um dia para outro. Nós comentamos isso aqui abundantemente no estudo das reflexões de hoje. A maioria opta por atalhos, caminhos mais fáceis. Nós fazemos isso, né? E tem alguns perfis de personalidade, alguns perfis de psicologia, ou seja, determinadas pessoas, talvez vocês conheçam algumas delas, que isso é um estilo de vida, procurar um meio fácil. E o povo brasileiro é regido por essa psicologia. Psicologia do jeitinho. Jeitinho brasileiro, famoso mundialmente. Devia ser a desgraça brasileira, que é sempre um atalho, um caminho mais fácil, dar um jeito. Dar uma pernada ali, enganar aqui, se sair bem lá, viver dos prazeres e satisfações. Complicado. Essa é a nossa cultura, infelizmente. Talvez daí tanta desgraceira, não seja à toa. E tanta roubalheira e corrupção. Consequência. E o jeitinho. Posso dar um jeitinho aí? É o jeitinho na filinha do supermercado, a gente bota uma pessoa lá na fila do banco, a gente poder passar na frente, etc, etc. Mas isso é um fenômeno cultural. No Brasil, isso tem preponderância, essa questão. Como diz, lembrando aqui de um amigo, ele viajou por Equador, acho que foi até Machu Picchu, alguma coisa assim. Os países aí também, né? Esse país do terceiro mundo é fogo. E ele tinha que pegar um trem, ele chegou na rodoviária, assim, umas 4 horas da manhã, mais ou menos, e foi comprar a passagem do trem, o cara falou para ele, não, a passagem só é vendida a partir das 6 horas, e o trem saía 7, 7h30, alguma coisa assim. Aí ele olhou assim no chão, viu um monte de pedrinhas assim no chão, mas não ligou, não. Viu aquilo lá, não importa não. Aí ele falou assim, olha, você está mais ou menos próximo do horário, eles começavam a vender, acho que a partir das 5 horas, 6 horas, não sei, alguma coisa assim. Tá, vou ficar aqui na fila e o bom que você é o primeiro. E ficou na fila. E de repente chegou alguém lá, assim, passou 1h30 mais ou menos. Lá, vamos supor, se começasse a vender às 6 horas, aí lá para 5 horas chegou alguém e falou assim, essa pedrinha aqui é meu lugar. Eu pus ela aqui ontem, está no meu lugar. Pegou a pedrinha, jogou fora e ficou lá. E assim, passou uns 10 minutos, chegou outro, 5 minutos, chegou outro. Cada um chegava, essa pedrinha aqui sou eu. A pedrinha aqui sou eu. E ele só foi, quando ele viu, ele estava lá no final. E tinha aquela filona. Fizeram curso aqui no Brasil. Aí, gente, como que um mundo desse vai chegar em estado de regeneração? Difícil, né? A maioria opta por atalhos, caminhos mais fáceis. Mais fáceis num primeiro momento, mas logo depois a caminhada se torna muito espinhosa. Exatamente isso. Porque na medida em que nós buscamos facilitar ou a facilidade desses processos, a gente vai levando, causando. Nós não iniciamos a conversa de hoje exatamente com esse assunto, que nós causamos prejuízos aos outros, danos aos outros.
Na medida em que eu causo dano ao outro, que eu prejudico o outro, de qualquer maneira que seja, de qualquer forma que seja, o menor ceitil que for, você se auto-prejudica, porque naquele momento ali você cria uma marca, um sinal em si mesmo, porque você feriu a lei divina. E a principal lei divina é a lei do amor. Mas essa é a única lei? Não. É a lei do respeito, da fraternidade, da compreensão, da solidariedade, do auxílio, liberdade e etc. São muitas as leis divinas. Por isso que eles falam que se nós obedecêssemos a primeira lei, que é do mandamento, amar o próximo e assim, não precisaria de ter cadeia, não precisaria de ter advogado, não precisaria de nada desse tipo de coisa. Não, nem policial, nem chave no carro, porta, nada. Seria desnecessário. Estaríamos respeitando uns aos outros. A gente seríamos honestos. Então, toda vez que eu ajo de forma desonesta, toda vez que eu tenho qualquer tipo de emoção negativa, raiva, ódio, rancor, mágoa, todas as emoções negativas e todas as paixões, os pecados capitais, que na verdade não são 7 pecados capitais, são 9 pecados capitais. Toda vez que eu trabalho dentro dessas linhas, e nós vamos estudar isso futuramente, esses novos pecados capitais, o que eles são, o que eles representam, qual o impacto deles na nossa psicologia, no nosso comportamento, etc, etc. E são imensos e enormes, porque na medida que eu tenho esses pensamentos, essas ideias, isso vai alimentando o meu comportamento, a minha atitude, as minhas ações, etc, etc. É o que eu sou. E todas as vezes que nós agimos dentro dessas linhas, a gente vai trazendo transtorno, ou seja, desequilíbrio a si mesmo, porque a gente provocou isso nos outros. Então, quando a gente provoca isso no outro, provoca em mim mesmo. E na medida que eu entro na minha própria loucura, minha tendência também é irradiar, é expressar, é transferir essa loucura para fora e levar esse desequilíbrio ao mundo externo, àqueles que estão à minha volta. Então, nós vamos nos complicando cada vez mais. E isso aí representa e é esse homem velho que nós temos dentro de nós. Então, o homem velho em nós, ele é bastante velho, já traz um arcabouço bem construído, bem solidificado, bem solidado, está bem sólido isso aí. E desconstruir tudo isso aí, derrubar tudo isso aí, para a gente poder começar a construir algo novo, não é fácil, mas é um processo necessário. Agora, vai levar tempo, vai levar luta, vai demandar esforço, trabalho, empenho, perseverança, uma série de fatores. Agora, como fazer isso sem conhecer? Então, o primeiro passo é conhecer, é se informar. E o segundo passo é começar a verificar a realidade desta situação ou desta circunstância em nossas vidas. Se a gente não se der conta disso, e se a gente não aceitar esse quadro, então o primeiro passo, antes de eu aceitar, é começar a ver. Aí que começa a luta, aí começa o trabalho. Aí começam os movimentos iniciais da Guerra Santa. Aqui nós temos também estamos falando diversas vezes, que a Guerra Santa não é contra os outros. A Guerra Santa é contra si mesmo. É você contra você mesmo. É consigo mesmo. É na nossa intimidade. É no enfrentamento dessas questões. Porque na hora que eu começo a olhar para mim, eu começo a ver essa realidade, aí começa a luta, ou essa guerra. Por quê? O primeiro movimento que começa a surgir é eu negar, é eu rejeitar, ou eu fugir desse quadro. Eu não quero ver isso. Isso não é real. Não é verdadeiro. Não, isso não é bem assim, não. Não, mas eu posso mudar se eu quiser. Aí nós começamos a arrumar um monte de justificativos, um monte de desculpas, ou seja, mentiras. Gente, a ilusão nos parece mais apetitosa, mais chamativa,
nos parece menos difícil, mais glamurosa, mais prazerosa. Só que a gente não percebe, não se dá conta e não vê que a ilusão traz sofrimento, ela traz dor, ela traz doença, ela traz um monte de tragédias na nossa vida. Só que a gente não se dá conta disso. Por isso a gente faz a opção pela porta larga. É esta que é a porta Jesus, que Jesus aponta como a porta larga. Esta é a porta larga das nossas vidas. Mas, quando a gente vai na igreja, quando eu vou na casa espírita, quando eu vou no templo religioso, de qualquer denominação, quando eu vou no terreiro, aí eu digo, falo para todo mundo e para mim mesmo que eu faço opção pela porta estreita. É a minha primeira mentira, é a minha primeira hipocrisia. Eu falo isso enganando a mim mesmo e também enganando os outros. Então, eu vendo essa mentira, os outros compram, acreditam, e a partir do momento que eles acreditam, eu também acredito. Então, tudo certo. Só que meu comportamento, as minhas atitudes, demonstram o contrário. Por isso a gente vê tantos religiosos no umbral, ou nos infernos. Por quê? São hipócritas. Vão na igreja, mas não abrem mão da fofoca, não abre mão das intrigas, das mentirinhas, e etc, etc. Mas eu sou uma boa pessoa, sou uma ótima pessoa. Para ele, ser mal pessoas é roubar, matar, estrupar. Não é. É muito mais do que isso. Vamos agradecer que hoje nós não estamos, talvez, roubando milhões. A gente está roubando alguns centavos, que quando nos dá um troco errado, a gente fica caladinho, não fala nada. Quando alguém se engana, a gente, né, aproveitamos os outros, a gente então, fulano, se me leva ali, me traz aqui, mas eu não faço nada para retribuir, para pagar aquilo, fico caladinho. Esse movimento do brasileiro, aproveitar o caminho mais fácil. Eu não estou preocupado se o outro está em situação difícil, ele poderia ser disposto do tempo, nada disso, mas eu sou ótimo religioso. Foi isso que Jesus te ensinou. Quando alguém te obrigar a caminhar 1000 passos, aí você esmurra a cara dele, bate nele, fica com raiva, com ódio, e obriga ele a caminhar 10.000 com você. É isso que ele ensinou. Se alguém te toma a roupa, deixa a capa. Foi isso que ele te ensinou. Aí você toma a capa do outro e tudo. Não, eu estou dando a minha capa. Qual? E assim nós vamos, dentro desses quadros, dentro dessas situações, nos achando, nos julgando boas pessoas, pessoas maravilhosas, pessoas de bem, mas com um quadro todo de deturpações emocionais, psicológicas, comportamentais, e vai por aí afora. Resultado, uma velhice adoecida. Vamos dar graças a Deus, gente, se você chegar na velhice lá doente, né? Porque muitas vezes a doença nos alcança antes da velhice. Então, o nosso quadro espiritual e de vida é realmente complicado. Mas o bom é que nós podemos mudar. Tá aí, as orientações também não nos faltam. Seja na igreja, seja na casa espírita, no terreiro de Umbanda, no templo religioso, budista, evangélico, seja qualquer for. Porque os ensinamentos do Cristo estão aí. Mesmo que eles estão sendo passados de formas distorcidas, de formas para enganar e tudo mais, mas você está ouvindo, você pode filtrar, ponderar, pensar, analisar. Se você não fez, porque você não quis. E, na verdade, se você ouviu isso aí e seguiu essa voz do pastor, como Jesus mesmo já pontuava no seu tempo, na sua época, falando que cada ovelha conhece a voz do seu pastor, então, se você ouviu, porque você quis. Veio de encontro aos seus interesses e aos seus desejos e suas questões próprias. Por alguma razão ou outra, você quis se submeter. Não, eu vou para o céu, então vou dar meu dízimo, vou dar lá o porcentagem do meu salário, do dinheiro que eu ganho, etc, etc. Vou dar contribuição na igreja e tal, tal. Vou ajudar aqui, ajudar ali, ou os espíritas, eu vou fazer caridade aqui, dar o pão ali, distribuir a roupa lá, o prato de sopa para cá.
Mas a pessoa faz isso com segunda intenção, uma intenção oculta de herdar o reino dos céus, ou ir para o nosso lar, ou ir para uma colônia espiritual, se dar bem do lado de lá. Só, como Jesus mesmo pontua, todos estes já receberam o seu galardão. Então já está pago. E a pessoa se vê do lado de lá, de braços, mãos e pés quebrados, porque aquilo que ele esperava não vai encontrar. Ele fez o bem interessadamente, interesseiro. Ou seja, dentro daquele patamar de desequilíbrio, de doença emocional e mental no qual ele vivia. Aí não há como. Resultado, chega do lado de lá doente, desequilibrado. Porque quando nós vamos trabalhar sobre nós mesmos, no processo de autoconhecimento, aí você vai se investigar, se questionar, por que eu estou fazendo isso? E você vai começar a descobrir esses movimentos ocultos que nós temos, essas emoções ocultas, esses pensamentos ocultos. E os espíritos vão colocar, são as segundas intenções que nós guardamos e muitas vezes estão até ocultas de nós mesmos. A gente não se percebe, não se dá conta delas. Mas elas aparecem e estão aí. Nós apenas não tivemos consciência do fato. Mas não ter consciência do fato não significa que ele não exista, que isso não procede. Então, na verdade, aqui nós temos falado, nós deveríamos fazer uma profunda reavaliação de nós mesmos, das nossas vidas, das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, e fazer um esforço no nosso dia a dia em procurar nos enxergarmos, olharmos para nós mesmos, as nossas emoções, os nossos pensamentos, nossas atitudes, os nossos comportamentos, daquilo que está fazendo ou deixando de fazer. O que nós pensamos, deixamos de pensar. O que sentimos, ou deixamos de sentir. Então, no fundo, o que a gente descobre? Que nós somos profundos desconhecedores de si mesmos. Nós somos um grande desconhecidos para nós mesmos. Nós não nos conhecemos. Qualquer um que começar a olhar para si vai chegar a esta conclusão. Vai se ver. Muitas vezes nós vemos com facilidade os outros. A gente vê que as pessoas são assim, são assado, tem esse problema, aquela dificuldade. Mas enxergar a si mesmo se torna difícil porque nós não temos essa objetividade que nós temos em relação ao outro, nós não temos conosco mesmos. Nós não temos essa objetividade em relação a nós mesmos. Daí a dificuldade que a gente tem de se enxergar e de se ver. E esse processo, ele está fundamentado no estado de consciência no qual nós vivemos ordinariamente, que é a consciência de sono. E nós iríamos falar disso hoje, que é o próximo tópico. A gente vai tratar disso. Mas, como a gente tomou muito tempo nas reflexões e análises em cima do texto de hoje, dessa introdução, e não foi possível. O tempo já está vencendo, então a gente achou melhor adiar isto para a semana que vem, para a próxima quinta-feira, onde nós vamos tratar dos nossos níveis conscienciais. Onde vai falar quantos níveis de consciência nós temos. Na verdade, definir esses níveis de consciência, a quantidade deles, é até difícil. Mas nós podemos propor uns 4, 5 níveis aí, que é bastante rastreáveis, de consciência que são possíveis para nós. Obviamente que isso apenas é uma categorização. A gente poderia categorizar isso mais, ou dividir isso em mais categorias. Mas vamos deixar isso para a semana que vem, nós falarmos sobre isso. E também, a depender da linha de pensamento, da linha de conhecimento que vai tratar essa questão,
eles podem propor mais ou menos níveis de consciência. Mas, basicamente, a gente pode reduzir, na essência, vai ficar mais ou menos em torno disso aí. Mesmo que tenha vários níveis, mais ou menos vai girar em torno desses 4 ou 5 níveis. Mesmo que nós venhamos, na prática, ter muito mais. A gente não sabe nem definir quantos níveis de consciência nós temos. Ou ser, é possível o ser ter. Pelo menos da perspectiva humana, a gente pode observar e concluir nesses níveis. Mas, para um ser, por exemplo, do nível de Jesus, ele pode ver e observar muito mais. Mas só que tem alguns níveis de consciência que para nós não tem nem categorização. Estão além da escala. Então... Bem, gostaria de trazer alguma coisa, Sentina? Alguma pergunta? Um depoimento? Algum comentário? Márcia? Não, cara. Tudo ok, então? Ok. Bom, gente, esperamos que essas reflexões aí realmente venham a promover ou venham a alavancar em cada um que vier nos ouvir, nos assistir, fazer com que cada um venha a ponderar, a começar a pensar, começar a repensar ou a refletir. Se isso acontecer, a gente já nos damos por satisfeitos e ficamos alegres. O objetivo é exatamente isso mesmo. O que nós colocamos aqui não é para desanimar. Nós estamos trazendo uma realidade para que a gente possa, como a Vicentina está lembrando ali, despertar para a realidade da nossa situação. E, a partir disso, a gente poder trabalhar na modificação deste quadro. Porque é o que eu sempre digo também para as pessoas que a gente conversa, que uma pessoa não procura um médico se não se dar conta, se ela não se aceita como doente. Então, o primeiro passo é eu perceber e aceitar que eu estou doente, que eu estou necessitado. Aí eu vou procurar um médico. E o médico vai trazer as informações, as orientações para a minha cura, para o processo curativo. Então, na verdade, o que a gente está fazendo aqui é isso. Estamos colocando o quadro. Aí cabe a cada um começar a analisar, ponderar, rever, pensar, refletir e chegar às suas conclusões. É verdade isso que o Carlos está colocando? É verdade, não é eu que estou colocando, mas a própria espiritualidade, o conhecimento sagrado que vão nos mostrando a nossa situação. Hoje, gente, todas as linhas de conhecimento trabalham dentro disso. Só que nós, quando ouvimos isso, a gente aplica isso ao outro. E aqui a gente não permite que isso aconteça. A gente fala assim, não, vamos trazer isso para nós. Para nós. O importante sou eu. O outro é o de menos. Se o outro vai ouvir, vai aceitar, vai recusar, é o problema dele, é uma questão dele. O que importa é o que eu estou fazendo com isso. É eu trazer isso para mim. Então a gente gosta de fazer fofoca, mas eu não vejo que eu também sou fofoqueiro. Gosto de compartilhar as intrigas, os fuxicos, os mexericos. São diversos nomes. Então muitas vezes a gente é mexeriqueiro, mas não se dá conta, não se aceita como tal. Então a gente tem que começar a rever isso. Se a vizinha faz as suas fofoquinhas, então, em vez de eu dar apoio, de eu incentivar, de eu alavancar, de eu querer saber, vamos começar a observar isso em mim. Opa, eu também tenho esse movimento, porque eu estou dando atenção, eu fico perguntando, fico instigando, então eu gosto disso. A gente tem que começar a pensar. Tá vendo? São os menores detalhes. O problema é que nós, como uma fuga, a gente fica de olho no grande, na corrupção, no roubo dos milhões, mas não percebe no roubo do tempo do outro, da alegria do outro, e etc. Naqueles pequenos roubos que a gente faz no dia a dia, dos centavos. Como eu não roubo milhões, eu não sou ladrão. Não. Ladrão é todo aquele que rouba, independente do que for. Seja a nível mental, a nível emocional, não importa. A nível material, a nível financeiro. Se eu roubei uma caneta, é roubo. Não importa. Você roubou. Então, e se a gente rouba o pequeno, a gente também rouba o grande. Não há diferença.
Aí o que falta é talvez coragem de poder roubar o grandão, roubar muito, ou oportunidade, que é muito pior ainda. Se tivesse oportunidade, talvez estaria fazendo os mesmos erros do que eles lá estão fazendo. Então, há necessidade de cada um de nós começar a mudar. Por quê? Na medida que eu mudo, você muda, outro muda, outro muda, outro muda, aí a sociedade vai começar a ressentir. E é esse ressentir maior na colmeia social é que vai alavancar ou vai promover a regeneração do nosso mundo. Agora, também é aquele negócio, não fica esperando muito tempo não fica aguardando o outro não, porque se eu não estou mudando, existem aqueles que estão fazendo. E pode ser que quando chegar o momento seja tarde demais para mim. Jesus coloca isso no Evangelho em diversas parábolas. Uma delas é das 10 virgens. Das 10 virgens loucas e das 10 virgens prudentes. Então, tenhamos prudência. Começamos a trabalhar agora, porque esse trabalho é uma questão de suma importância para nós em todos os aspectos. Que aquilo nós estamos falando, e vamos repetir. Se eu não trabalhar a minha mudança, o quadro vai piorar, porque ninguém vai poder trabalhar para mim. Nem Jesus vai me mudar, nem Deus vai me mudar, nem a espiritualidade vai me mudar. Não existe nenhum aparelho, nenhum método, nenhuma mágica, nada que vai me transformar. A minha transformação é um trabalho pessoal meu e assim de cada um per si. Não há outro caminho, não há outra via. O trabalho é nosso. Por isso que lá no Gênesis, voltando lá ao primeiro livro de Moisés, Deus vai nos colocar. Trabalhar e se sustentar com o suor do seu rosto, do nosso rosto. Isso foi a lei que nos foi indicada. Então, não só uma lei, mas uma orientação. Já é, velha e velha, ou seja, lá de Adão e Eva, do início da humanidade. Então, vamos pensar com carinho em tudo isso aí. Bem, vamos lá para a nossa prece final, desejando que estas reflexões de hoje venham a ser muito proveitosas a todos, assim como tem sido a nós mesmos. E agradecemos aí a audiência de vocês, a participação, os likes e tudo mais. Muito obrigado a todos. E vamos orar. Deus, Pai de amor e de bondade, Jesus, divino médico, nesses instantes, no encerrar do estudo desta noite, te agradecemos, Senhor, a oportunidade, te agradecemos por todas as dádivas que temos recebido, te agradecemos por estes conhecimentos que nos têm alcançado, pela possibilidade de nos informarmos, pela oportunidade de nos reunirmos aqui para estas reflexões, estes estudos, estas aprendizagens. E vos pedimos, Senhor, abençoar a todos nós, trabalhando em cada um aqueles elementos e propósitos edificantes que trazemos em nossa intimidade. Que a espiritualidade amiga, os nossos benfeitores e anjos da guarda possam encontrar em nós esse material para nos auxiliar em nosso processo de conscientização e transformação. Agradecidos às amigas no plano físico por sua participação, agradecendo aos amigos a partir dos planos espirituais da vida que se reuniram conosco nestes momentos, e vos pedimos abençoar o Guinaldo Paviani e a todos aqueles que proporcionaram que todo esse cabedal de conhecimento, de informações chegasse até nós, trazendo-nos a oportunidade de mudarmos e nos transformarmos. Te pedimos, Senhor, abençoar a todos os inscritos em nosso canal Reflexões Analíticas e abençoe igualmente todos aqueles que vierem a nos ouvir ou
a nos assistir. Abençoe todos esses corações e que todos nós, Senhor, possamos ter os propósitos de edificação amparados e sustentados. Agradecidos por tudo, vos pedimos ser com cada um de nós e leve, Senhor, todas as tuas bênçãos em favor de toda a humanidade, hoje, agora e sempre, que assim seja. Muito obrigado, meninos, obrigado, Márcia, Vicentina, e até a próxima semana. Obrigada. E, se Deus quiser, Tchau, Márcia. até amanhã, né, na gravação do Nosso Lar. Obrigada. Boa Tchau. noite. Boa noite. Bom fim de semana a todos.